Somos agraciados mais uma vez aqui pela presença do professor Mauro de Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, do Instituto de Microbiologia, e ele se propôs a estar junto conosco, trabalhando aí uns temas de nosso interesse, né? Então, nós somos gratos por isso, professor. Isso que o senhor está fazendo para a gente é impagável, né? E a gente pretende aproveitar ao máximo os conhecimentos que o senhor vai nos disponibilizar. Então, passo a palavra para o senhor. Não sei se hoje tem professores de Pirassununga, mas parece-me que tínhamos professores que iam entrar, mas eles vão entrando no decorrer aí, tá? A ideia mágica é que, se alguém assistiu e gostou, recomende para os amigos. Perfeito. Se assistiu e não gostou, recomende para os inimigos. De maneira que a ideia é fazer com que nossa conversa seja propagada cada vez mais. Isso. Os temas são temas variados, relacionados à microbiologia, à virologia e ao nosso cotidiano. Né? E aí, antes de começar, eu quero começar fazendo uma pergunta. Alguém aí tem em casa alguma peça de mármore vermelho? Eu não. Não, alguém? Ou mármore rosa? Também não. Também não. Ou uma peça de mármore branca que tenha algumas listas de cor escura? Gente, nem nada isso, nada é possível. Eu tenho mármore. Mármore riscadinho. Marrom e preta. Marrom, como é que é? Marrom quase preta. Quase preto, mas como se fosse uma lista, um riscado ou uma mancha grande? Não, riscado. Riscado, exatamente. Então, Maciel, vamos usar o mármore riscado da Rejane Monteiro para começar a nossa história. Então, vamos lá. Vamos lá? Então, muito bem. Aquele mármore que a Rejane tem em casa, embora seja branco, tem umas linhas escuras na estrutura da peça, né, que foi cortada. É isso mesmo, Rejane? Alô? Isso é participativo. Alô? Então, muito bem. Aquele mármore, antes de ser mármore, ele era alguma coisa parecida com isso, ó. Ó. O que é isso? Uma pedra. Não, uma rocha. Pode ser. Isso tem o nome de estromatólito. Alguém já viu esse nome aí na história da biologia? Estromatólito é a formação calcificada dos primeiros micróbios que apareceram no planeta e tem o registro fóssil que a gente pode entender quando que eles apareceram. Então, nós vamos falar dos micróbios, mas os micróbios são os seres vivos mais antigos, ou seja, os que mais tempo já têm de existência nesse nosso planeta. Planeta que a gente diz nosso, mas que, na verdade, o planeta é deles. Ou seja, os micróbios são os donos do planeta. E eu vou dizer para vocês por quê. Porque quando esses micróbios que formam estromatólitos chegaram nesse planeta, o planeta tinha uma composição atmosférica completamente diferente da que é hoje. Na atmosfera existia gás carbônico, nitrogênio e metano. Metano e gás carbônico, principalmente oriundo das erupções vulcânicas.
e tinha um mar. E nesse mar é que proliferou aquele tipo bacteriano, aquele tipo de bactéria, que era capaz de fazer fotossíntese, liberar oxigênio e crescer. Então, as bactérias primitivas chegaram no planeta tendo alta concentração de gás carbônico disponível, nitrogênio, e aí eles faziam um metabolismo autotrófico, fazia fixação do nitrogênio, fazia captação de gás carbônico, fazia matéria orgânica. Mas tinha tanto material dissolvido na água do mar, principalmente cálcio, que o cálcio reagia com o gás carbônico acumulado pelas células bacterianas e formava carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio fazia a seguinte situação. Uma célula bacteriana, geralmente iniciando a duplicação, quando ela acabava de duplicar, aqui tinha uma que estava na superfície, continuava viva, e a que estava embaixo morria e calcificava. Então, era sempre uma renovação continuada. Duplicava, duplicava, duplicava. E ia calcificando, calcificando, e essa calcificação gerou um resíduo que parece uma pedra, de corpos bacterianos, e assim essas pedras dessa origem receberam o nome de estromatólitos, ou seja, pedra formada por corpos bacterianos. Acontece que, como eu relatei no início, o mar que existia do planeta era um mar onde não existia oxigênio na atmosfera. E sem oxigênio, os elementos dissolvidos na água do mar se mantinham estáveis. E dentre os elementos estáveis mais fáceis de serem dissolvidos, a gente encontra o ferro. Então, primeiro aprendizado de hoje. O mar do passado histórico do planeta era um mar de cor vermelha. Vermelho por estar sujo, repleto de sais de ferro solúveis. E então, os estromatólitos que foram formados naquela época eram estromatólitos de cor vermelha. Mas, à medida que a produção de oxigênio foi aumentando em função da maior massa desse tipo microbiano primitivo, o oxigênio começou a prevalecer na atmosfera e reagir com o ferro da água do mar. E este ferro, agora oxidado, virava ferrugem. E o ferrugem dentro d'água precipita. Então, no começo da apresentação dos micróbios no planeta, o mar era vermelho, e à medida que o oxigênio ia sendo produzido, o mar ia clareando e passou a ficar rosa. E depois passou a ficar menos rosa, mais quase amarelado, bem clarinho. E depois, finalmente, transparente. Os estromatólitos formados no mar transparente têm a cor branca. Mas tem estromatólitos formados anteriormente que têm a cor amarelada. Tem estromatólitos mais antigos que têm a cor rosa. E tem estromatólitos mais antigos ainda que têm a cor vermelha. Mas essa história que eu estou contando para vocês sobre o planeta data de pelo menos 3 bilhões de anos atrás. E, nesse ambiente de 3 bilhões de anos atrás, o planeta, com seus continentes, esses continentes não estavam ou nunca estiveram fixos, são sempre dinâmicos. Existem umas placas tectônicas que estão o tempo todo em movimento.
Então, naquela época, supostamente, a massa planetária terrestre era de um formato que ninguém sabe. Só sabe que existia terra, que existia mar. E onde existia o litoral, prevalecia os estromatóricos. Entretanto, por razão dessas placas tectônicas serem maleáveis, móveis, de vez em quando, uma encontra com outra e uma passa por cima da outra. E quando isto acontece, os estromatólitos que existia numa delas, agora passa a ser estromatólito compactado. Esse estromatólito compactado, em função da temperatura e da pressão que está lá embaixo, eles vão tomar uma nova conformação. E uma nova movimentação de placas tectônicas, aquelas que estavam embaixo, agora estão em cima. E aí a gente diz que aquele estromatólito que foi compactado e subiu, e a placa levantou de novo, esse estromatólito agora recebe o nome de mármore. Então, quem tem pedacinhos ou peças de mármore em casa, passa a saber que aquilo são registros fósseis de corpos microbianos que existiram num período bem pré-histórico do planeta. E se você tem mármore branco, é porque esse estromatólito foi formado depois que a água estava transparente. Se o seu mármore é amarelado, é mais antigo. Se for rosa, mais antigo ainda. E se for vermelho, você tem mármore de estromatólitos essencialmente primitivos. Agora, como a massa de estromatólito tem um crescimento constante, nos ambientes primitivos existiu com muita frequência a ocorrência de erupções volcânicas no espaço, naquela área. E quando um vulcão explodia e lançava toneladas e toneladas de poeira na atmosfera, com o passar do tempo, a poeira cai em cima do estromatólito. E dependendo da composição dessa poeira, a cor do estromatólito agora muda e fica escuro por conta dos metais pesados oxidados que ficam ali em cima. E quando o estromatólito agora é compactado, que sobe depois como mármore, né? As empresas que comercializam pedra de mármore pegam aquela mina, cortam um bloco, e esse bloco, quando é cortado, eis que você percebe a existência de linhas. E tem algumas peças de mármore que têm linhas subsequentes. Ou seja, cada linha daquela é resultado de um período de erupção vulcânica. Ainda tem umas pessoas que têm a chance de ter uma pedra de mármore com linhas de espessura diferente. E você pode imaginar que foi o tipo de erupção vulcânica que existiu no local ou a frequência com que elas existiram. Resultado, a erupção vulcânica joga cinza em cima do estromatólito, as células bacterianas continuam crescendo, mas incorporando aquele novo elemento químico. Então, daqui para frente, quando vocês passarem diante de um ambiente que tem uma pedra de mármore, olhem atentamente para ver se vocês não conseguem ver linhas ou manchas, provavelmente decorrentes de erupções vulcânicas que existiam no local, na época que a gente está falando. Então, os mármores da história da vida da gente diz a história da microbiologia do planeta. E esses estromatólitos têm uma história interessante, porque quando eles são compactados,
a estrutura orgânica que ainda está dentro dele passam a ser agora sob uma nova forma química. Então, a matéria orgânica que existia ainda no estomatório, depois de compactado, vira o que a gente usa hoje com o nome de petróleo. Então, o petróleo foi formado por massa de estromatólitos pressionados por condições de mudanças de placas tectônicas. E esses micróbios, então, produziram tanto oxigênio no planeta que causaram a primeira poluição efetiva. Não tinha oxigênio e passou a ter oxigênio. O ferro foi gradualmente precipitando, e o mar, que era vermelho, passou a ser rosa. Em algumas regiões do planeta, esse oceano rosa ficou aprisionado. E quando secou, o sal era rosa. E hoje em dia, a gente compra sal rosa do Himalaia, sabendo que é um sal bruto, rico em ferro. Detalhe, o ferro que está no sal rosa é o ferro de valência 3. É o íon férrico. E tem gente que paga mais caro para pegar íon férrico. Mas o corpo só absorve o ferro sob a forma de íon ferroso. Ferro 2. Por isso, qualquer sal é sal. E o sal bruto é muito melhor. Então, o sal do Himalaia é um sal bruto. E nós compramos. E é chique, né? É chique, claro. Porque nós habituamos a ter o sal refinado. Quando o sal adequado para a dieta animal é um sal bruto. Tanto é que no ambiente veterinário, nas fazendas, o sal dado para os animais é o sal bruto, não é o sal refinado. Nós é que adotamos esse critério. Então, se daqui para frente alguém imaginar, se tiver chance de conseguir sal bruto, é muito melhor para a dieta, porque tem mais potássio, tem mais magnésio, que faz o equilíbrio. O sal de churrasco, o sal grosso de churrasco, é melhor que o refinado? Não, é só menos quebrado. É sal refinado e iodetado. Só que ao invés de ser quebrado completamente, não é quebrado, não é triturado, nem adicionado os elementos anti-hidratantes. Aí você vê que o cristal do sal de churrasco é um cristal transparente. Enquanto que o sal refinado que a gente compra é um cristal opaco. A diferença entre um cristal brilhoso e um cristal não brilhoso é o grau de umidade que tem incorporado na estrutura. Então, né? E os cristais hidratados ficam transparentes, ficam parecendo vidro, ou dependendo da cor. Tá? Mas voltando. Então, essa história que eu contei para vocês dos micróbios no planeta como donos, eles existiram, os relatos dos primeiros estromatólitos vermelhos datam de pelo menos 3,6 bilhões de anos. E o restante, a explosão de diferentes tipos de seres vivos, só aconteceu no período pós-cambriano, ou seja, durante 3 bilhões de anos, na superfície desse planeta, só existiam micróbios. E quando os primeiros seres multicelulares aqui apareceram, por condições bem especiais, inclusive os seres eucarióticos,
todos os micróbios já ocupavam praticamente a completa biosfera do planeta. Então, qualquer ser que aparecesse tinha que conviver harmonicamente com os micróbios. Então, estromatólitos têm 3,6 bilhões de anos. E eu tenho aqui para mostrar para vocês uma peça que me foi presenteada com a seguinte descrição. Está aqui um representante de vida no planeta com 410 milhões de anos de existência nessa forma. Já ouviu falar dos trilobitas? Ô, professor, espera só um pouquinho. Pessoal, se vocês clicarem sobre a imagem do professor, tem aí um íconezinho aí escrito fixar na tela. Então, vocês conseguem ampliar a imagem para poder ver o fóssil do trilobita aí, que é interessante, ó. Vamos lá. Então, os trilobitas de 410 milhões de anos. Mas veja, os micróbios existiam há 3,6 bilhões. Então, eu tenho um planeta que, durante 3 bilhões de anos, foi ocupado por aquele processo de uso capião pelos micróbios. E que continuam prevalecendo até hoje. Então, 410 milhões de anos, e outro pedacinho aqui. Dá para ver, meu peixinho? Alô? Dá para ver minha captura de peixe? Pois é. Dá para ver. Entre 250 a 300 milhões de anos. Isso aí ele está num seixo quebrado no meio aí? Isso, exatamente. Um seixo. Isso. Olha que interessante, né? Pegou até o formato do peixe, né? Isso, todinho. Então, a história da vida, a gente vê os animais. E esses que conseguiram ficar fossilizados é porque morreram e não foram desmanchados pelos micróbios. Pronto. E para eles crescerem, tinham que comer micróbios. Assim como nós fazemos o tempo todo. Nós alimentamos nossos micróbios do intestino para que eles proliferem, e quando eles proliferam, nossas células fagocitam, e dessa fagocitose gera a alimentação mais recomendada que nós temos. Haja vista a ideia de usar bactérias ou outros micro-organismos microscópicos, unicelulares, como agentes probióticos. Quando você fala de agentes probióticos, são micróbios que fornecem, em sua composição corporal, os nutrientes que são essenciais ao nosso corpo. E quando você come esse tipo de probiótico, a alimentação é mais efetiva porque você aproveita tudo. Então, nós nos alimentamos de micróbios. Então, considerando que os micróbios são os donos do planeta por conta do uso capião, e todos os outros seres que passaram a existir no planeta pagam tributo aos micróbios. E esse tributo é pago da seguinte forma: todo ser vivo multicelular vive comendo micróbios. Mas no dia que ele morre, os micróbios o desmancham. E esses fossilizados são aberrações do sistema de vida do planeta. Porque para acontecer uma fossilização, é preciso um estado físico-químico muito especial do momento. Tá? E talvez uma descrição bem especial de que os fósseis, para serem formados, precisam de condição especial, a gente tem o registro
do Vesúvio, né? As cinzas do Vesúvio, fazendo com que a cidade fosse toda destruída pelas cinzas e os corpos fossilizados existindo até hoje. Tá certo? Então, precisa de uma condição ambiental muito especial. Mas, voltando agora, eu vou abrir o nosso bate-papo com umas figurinhas para passar bem rápido para vocês, para que vocês se lembrem de contar para os outros. Vamos lá. Deixa eu ver. Sempre lembrando aí que durante a apresentação, professor, qualquer dúvidas ou comentário, o professor pode abrir aí o microfone, né? E deixar passar a oportunidade, porque se deixa para o final, depois esfria, né? Isso. Hora, né? E lembrando aí, ó, nós temos professores de geografia e de matemática participando aqui. Ótimo! Isso aumenta o cabedal científico. Temos 2 professoras de Pirassununga e temos 11 participantes daqui. Né? Uma janela. Vamos lá. Uma pena que temos poucos participantes, né? Porque um bate-papo desse aqui... Janela. Pronto. E agora? 300 pessoas, né? Isso, vai chegar lá. Vamos chegar lá gradualmente. Vamos lá. Então, gente, o tema de hoje, considerando essa introdução, dizendo que todos nós vivemos no mundo dos micróbios e que passamos a vida toda devorando micróbios e que no final da história, quando morre os micróbios desmancham, não fica ninguém, não fica nada. Então, registro fósseis somente quando condições especiais do ambiente acontecem. Então, vamos lá. Eu vou contar, então, as histórias da microbiologia e para que vocês tenham uma ideia, esse quadro é sempre padrão. Não tem ninguém aí que seja daltônico, né? Não, esse povo já passou pelo teste já. Na próxima não vou falar mais, não vou mostrar mais, mas eu tenho por hábito sempre que fazer a apresentação, se tiver alguém novo, que seja submetido ao teste. Mas vamos lá. Então, onde é que mandam os micróbios atualmente? Bom, os micróbios estão em todos os lugares. Os micróbios estão em nós. Então, tem uma situação muito interessante para a gente mostrar nas aulas de microbiologia como nós convivemos com os micróbios. E essa atividade prática consiste em juntar alunos em grupo de 2 e cada 2 alunos recebe uma placa de Petri com um meio de cultura muito especial, cuja composição tem como elementos principais praticamente todos os nutrientes, todos os aminoácidos, todas as vitaminas, todos os sais minerais que os micróbios podem encontrar na natureza. Então, é um meio de cultura essencialmente rico em nutrientes. E daí, qualquer micróbio que caia em cima dessa meio de cultura vai crescer. Principalmente as bactérias, que são micróbios que têm tempo de geração de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Muito bem. Então, o que a gente faz? Pega a placa de Petri, divide ao meio, e em cada metade a gente faz 4 quadrantes. Então, você vai ter 4 quadrantes de um lado, 4 quadrantes do outro lado, e aí o que é que tem que fazer? Os alunos vão ter que pegar a placa de Petri e carimbar o dedo indicador, a falange, em cima de um quadrante. Vai ser o quadrante 0. E depois vai lá na pia com sabão e lava as mãos exaustivamente, inclusive o dedinho. Depois volta e carimba de novo na placa. Professor, o senhor está mostrando as placas ou está parado aí onde estão os micróbios? Eu estou só levando vocês a um raciocínio. Ah, tá bom. Tá? Então, o que é que eu quero dizer? Você vai pegar a placa, dividir em 2 partes, 2 partes, cada parte vai dividir em 4, e essa placa vai ser utilizada por 2 alunos. E depois você vai entender por que 2 alunos por placa. E aí cada aluno lava a mão
exaustivamente com água e sabão, quando tem certeza que a mão está limpa, volta lá com o mesmo dedinho e carimba naquele quadrante seguinte. Volta da pia, lava as mãos novamente, exaustivamente, até ter certeza. Lavei de novo, tem certeza que está limpo. Está ótimo. Leva e carimba de novo na placa. Então, tem carimbo da mão lavada 2 vezes. Volta da pia, lava, mas lava exaustivamente, com água e sabão. De preferência, sabão de coco. Sabão de barra. Lava. Então está limpo, carimba de novo. E o outro estudante fez a mesma coisa. Então, eu tenho comparação entre carimbada de micróbios da mão de 2 estudantes. E essa placa vai ser incubada no ambiente ou na estufa. No ambiente, ela tem um tempo de aparecimento das colônias, na estufa aparece mais rápido. Mas, em suma, se vocês entenderam a ideia, é mostrar como é que é a participação dos micróbios que tem no nosso corpo quando a gente lava as mãos. E aí, Maciel, pergunta para seus colegas aí, onde vai aparecer mais tipos de colônias de bactérias? No local que carimbou o dedo com a mão suja ou no local onde tem os dedos com a mão lavada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? E melhor, qual dos 4 quadrantes vai aparecer mais bactérias? Aí, ó. E aí, desafio. Na mão suja. Estão falando aqui no chat. Claro, essa é a primeira ideia. É. Mas é justamente o contrário. À medida que vai lavando a mão, vai aparecendo mais. É porque os poros que tem na pele, ela abriga muitas, né? Exatamente. E à medida que você lava, você vai abrindo as dobras. Porque a pele é como se fosse uma superfície de uma sanfona fechada. Sabe o que é sanfona aí? Acordeon? E ela remove também o lipídio que está ali fechando as entradas dos poros. Né? E aí, os micróbios do ambiente no qual nós convivemos está na superfície da sanfona fechada. E quando você toca na placa, os micróbios passam para lá. Aí você lava, aí abre as dobras da sanfona, vai umedecendo a pele vai abrindo, e quanto mais abre, mais micróbios aparecem na superfície da placa. Pronto, dá um nó na cabeça de todo mundo. Ou seja, nós convivemos com os micróbios e somos um ser social. E por ser um ser social, muitas vezes você acaba de lavar as mãos para cumprimentar uma outra pessoa amiga que você encontra. E com isso você faz o quê? Transfere o micróbio de um para o outro. Então, micróbios é um mecanismo de seres vivos condicionando a socialização das pessoas para que troquem micróbios entre si. Então, nós temos um corpo repleto de micróbios, cobrindo toda a superfície. E quando eu falo cobrir toda a superfície do corpo, eu digo a superfície do lado de fora e a superfície do lado de dentro, porque o intestino é o lado de fora do corpo e que está repleto de micróbios. Mas existem micróbios no nosso corpo, mas existe também no planeta aqueles micróbios primitivos que eram descritos lá no começo da era dos seres vivos, formando os estromatóides que eu mostrei para vocês. E sabe onde é que existe um local que tem micróbios primitivos? Numa lagoa chamada Lagoa Salgada, que fica no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. Para que vocês entendam o que eu estou falando, vê se vocês conseguem ler aí em voz alta o que está aí. Marcel, é com você. Vamos lá. Puxa, a Lagoa Salgada, ou Lagoa do Salgado, é considerada a única na América do Sul com seus estromatólitos carbonáticos que datam do período pré-cambriano. A Lagoa...
Esses micróbios são aqueles micróbios primitivos que existiram no planeta com 3,6 a 3,9 bilhões de anos e que continuam proliferando lá nessa Lagoa Salgada. A lagoa foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em razão de sua importância microbiológica, geológica e paleontológica, pois existem poucos lugares no mundo com um ecossistema semelhante. Viu? Nós temos um registro, um local, um aquário, onde existem os micróbios primitivos desse planeta. Micróbios estes que fazem fotossíntese, calcificam, e dessa calcificação gera os estomatórios, que são estruturas em formato de pedra. E essa frase é corriqueira entre os moradores da região. Olha que legal. Aqui as pedras são vivas e crescem só. As pedras crescem. Na beira da lagoa, as pedras crescem. E a lagoa é assim. E cada vez que a maré sobe, ela tem comunicação com o mar, sobe também e cobre tudo. E aí, nesse ambiente, se formam camadas e camadas de estromatóides de espessura microscópica, microbiana, mas que, com o passar do tempo, essas pedras tendem a tomar uma dimensão cada vez maior. Quando a maré está cheia, a gente vê assim. E essa imagem é feita de uma região do sudoeste da Austrália, onde à beira-mar ainda existe esse tipo de micróbios que formam as pedras sob o nome de estomatóide. Ou seja, em cima dessa camada de pedra que você vê ainda dentro d'água, tem uma película, um biofilme de seres microbianos fotossintetizantes autotróficos que fazem massa, matéria orgânica, ou biomassa, a partir do oxigênio, do nitrogênio e dos sais minerais que estão na água. Tá? Então, esses bichinhos existem ainda em superfície. Então, para que vocês adentrem ao mundo dos micróbios, eu quero que vocês entendam que os micróbios, como organismos unicelulares, são os seres estudados pela microbiologia. Então, a microbiologia estuda os micróbios. E os micróbios estão agrupados sob a forma de novos tipos de vida. Esses novos tipos de vidas que existem desde o começo da vida do planeta e que foi variando. Esses micróbios podem ser considerados micro-organismos unicelulares. Por que essa necessidade de adjetivar os micro-organismos? Porque existem micro-organismos unicelulares e existem micro-organismos multicelulares. Aqueles ácaros microscópios que vivem no nosso travesseiro e saem à noite para lamber o corpo e tirar as células mortas da superfície do nosso rosto, aqueles bichinhos são invisíveis a olho nu. Não existem, mas são micro-organismos multicelulares. A microbiologia se restringe ao estudo dos micro-organismos unicelulares, os micróbios. Né? E dentro dos micróbios, a gente tem as arqueias, as bactérias, os protozoários, as leveduras e os fungos. Então, é nesse ambiente que a gente tem os micróbios para poder ser classificados e entendidos, cada um com suas funções e contribuições nos aspectos ambientais do planeta que nós habitamos. Essa imagem é clássica para dar ideia de que tamanho é uma bactéria em relação a alguma coisa conhecida. Bom, isso aí nada mais é do que a ponta de um alfinete mergulhada num frasquinho daqueles de Yakult. Olha que chique. Então, lactobacilos vivos na ponta de um alfinete e microscopia eletrônica permite esse tipo de situação.
Agora, se você quiser olhar a forma mais detalhada, a gente tem bactérias com formato visto dessa coisa, com uma característica que tem uma barra aqui embaixo, dizendo que tamanho tem a imagem desses corpos que estão aqui representados. Então, uma imagem, para ser científica, tem que ter a barra de relação de tamanho indicada na própria figura. As leveduras são outro tipo de micróbio, nesse caso, micróbios eucarióticos, que fazem coisas diferentes, ou seja, elas podem respirar, fazendo respiração como metabolismo energético, ou podem fazer fermentação. Micróbios do tipo levedura, usado pela humanidade de forma empírica para fazer cerveja e bebidas alcoólicas, já é conhecido. De forma empírica, funcionava. Então, em todas as religiões do planeta, a descrição do uso de vinho como elemento motivador da reunião para ter o seu contato com os deuses. E os sacerdotes, como um todo, ao fazer o contato com os deuses, a via de acesso é mediada pelo vinho. Ou seja, é álcool etílico. Então, as leveduras fabricam álcool etílico, as pessoas ingerem o álcool etílico. Quem já lembrar de como foi seu primeiro contato com a bebida alcoólica, a sensação é dada como seu contato com os deuses. Então, para ter contato com os deuses, você precisa dos micróbios. E daí a gente pode deduzir a seguinte conclusão: que nós, como seres vivos, racionais, em cima desse planeta, nós somos guiados por dois elementos. Elementos esses que geram em nós a força vital. Um é Deus que está no céu e os micróbios que estão na Terra, porque a comunicação é feita via etanol. Bom, mas voltando lá. O que é que esses micróbios fazem para a gente, pessoal? Olha só. Os micróbios da vida deles só fazem isso. Come, cresce, duplica. Come, cresce, duplica. Come, cresce, duplica. Pronto. Para crescer, eles têm que comer. E nesse processo de comer, crescer e duplicar, a gente tem como utilizá-los para a fabricação dessa coisinha que está aí do apetite de vocês. Ou seja, por que é que a humanidade sabe fazer pão? Sabe fazer pão de maneira empírica. Né? O pão e o vinho são produtos bíblicos descritos muito anteriormente às civilizações científicas, que eram feitos de maneira empírica, utilizando os micróbios como amigos. Certo? Mas não é só o pão que os micróbios nos ajudam a produzir. Vinho, também de forma empírica, foi desenvolvido pela humanidade. Agora a gente tem os vinhos feitos de maneira científica e racionais, mas antes eram todos feitos de maneira empírica. E de vez em quando a gente vê o vinho azeda. E quando o vinho azeda, vira um vinho acre. Acre, do grego, de ideia de azedo. Então, o vinho acre virou o nosso conhecido vinagre. E vocês veem no supermercado vinagre de vinho, vinagre de álcool. Na verdade, é álcool transformado por bactérias em vinagre. E esse pedacinho aí, que tal? A equipe de queijos e vinhos. Agora, o que é bem interessante é que você vê alguns queijos com as áreas de ar lá dentro. Então, quando vocês partirem um queijo e tiver ar lá dentro, significa que ainda tem lá dentro algum micróbio fermentando. E, ao fermentar, gera um gás. E esse gás gera as bolhas. E as bolhas dão a ideia de como o queijo está lá dentro. Tá? Claro, um queijo sem bolha tem menos chance de ter micróbio lá dentro. Agora, com micróbios sem micróbios,
o sabor tem especial e cada um prefere com ou sem micróbios, de maneiras que micróbio faz parte da nossa dieta. Agora, nós só conseguimos chocolate porque tem um grupo de bactérias e de fungos que fermentam a semente do cacau para que ela seja depois torrada e extraída o chocolate. Então, essas coisinhas nós só temos facilidades porque temos e tivemos o domínio empírico do uso de micróbios a nosso favor. Então, resumindo a história, a gente tem coisas para comprar onde os micróbios participam ativamente, então você pode comprar probióticos, você pode comprar uma coalhada, né? Ou você pode ver os probióticos diretamente na farmácia, ou você pode comprar penicilina ou outros antibióticos que são fabricados por micróbios. As leveduras estão aqui, você pode comprar as leveduras como reparador da microbiota intestinal, ou você pode, quer ver o negócio? Ou você pode tomar uma cerveja e lembrar que, na verdade, o produto final é um xixi de micróbios. Bom, e esses micróbios também podem fabricar vírus, aí já é outra história. E, para garantir que nós tenhamos uma alimentação regular disponível no supermercado para consumo, a gente tem que plantar. E a soja é uma plantação bem especial, aí talvez vocês também tenham plantações de sojas à redondeza, e o que caracteriza os micróbios que ajudam a plantação? Esses nódulos que estão nas raízes, e que é um fato presente nas raízes de todas as leguminosas, ou seja, todas as plantas que geram frutos sob a forma de vagem, têm nas raízes esse tipo de nódulo. Esses nódulos são interessantíssimos, porque essas plantas conseguem crescer num ambiente muito pobre em nitrogênio, porque elas não precisam de nitrogênio para fazer o seu metabolismo proteico, criar os aminoácidos, criar as bases nitrogenadas. São elementos químicos que levam nitrogênio. O nitrogênio dessas plantas é capturado por um grupo especial de bactérias que moram nesses grânulos. Então, cria-se uma simbiose. A planta captura essas bactérias, as bactérias passam a capturar o nitrogênio do ar e transforma em amônia, outras bactérias pegam a amônia, transformam em nitrato, e esse nitrato é absorvido pela planta. Então, nós temos alimentos graças à ação direta dos micróbios. Perfeito. Agora, se você quiser fazer um churrasco, você tem que criar o bezerro para ficar um touro, para ficar uma carne maior. E os bichos só crescem porque comem vegetal. E o vegetal que eles comem vai para essa pança, né? E essa estrutura que a gente vê, aqueles livrinhos do intestino dos ruminantes, na verdade, é nesse ambiente que as folhas são digeridas. A celulose é transformada em glicose. E depois de engolir e mandar para a pança, o abissomo, normalmente, esse corpo, o maso, aqui dentro se transforma as folhas em nutrientes e a população microbiana que cresce, e depois o bicho regurgita, rumina, e aí é que manda para o estômago. Bom, bicho boi cresce porque tem esse sistema e os micróbios alimentam o boi. E quando cada um morre, vai para onde? Professor, posso fazer uma observação aí no boi, aí, na vaca? Vamos lá. A vaca, ela lambe, todo dia ela lambe a boca do bezerro, e esse procedimento é para passar micro-organismo para que ele possa digerir, né? Sim, porque enquanto ele está amamentando, ele tem uma condição básica. Mas os micróbios da plança, do maso,
ele só vai passar para o bezerro à medida que ela vomita para o bicho, ou lambe, porque a boca dela está cheia. E outra coisa, ela come as coisas, o capim cheio, ou as plantas cheias, constituídas de celulose, e lá dentro os micróbios hidrolisam a celulose. E quando ela vai voltar a ruminar, aquilo que vem da pança vem doce, é uma sobremesa, porque a glicose foi hidrolisada, a celulose foi hidrolisada e se transformou em glicose. Né? Então, esses bichos crescem. Então, essa é assim que a gente se alimenta, ou seja, soja, grãos, leguminosas, feijão, todo mundo conhece, arroz, todo mundo conhece, que tem os seus micróbios associados, e os bichos também. Tá. Eu vou fazer uma observação, professor, a respeito daquelas micorrizas lá, das bactérias nas raízes de leguminosas. Isso daí foi uma pesquisa desenvolvida por uma engenheira agrônoma naturalizada brasileira, né? Sim, sim, senhor. Ana Joana Dereiner. Joana Doberheim, exatamente, da Embrapa aqui do Rio de Janeiro. Perfeito. Ela foi uma das poucas que o pessoal lá dos Estados Unidos tirou o chapéu, né? Porque esse trabalho... Inclusive, ela foi indicada para prêmio Nobel. E deveria ter ganhado, porque a economia que foi dada, o barateamento do custo de produção, né? Porque eles colocam essas bactérias nas sementes de plantio. É por isso que o Cerrado, hoje em dia, o Mato Grosso, Goiás, norte de São Paulo, é uma área produtora de soja espetacular. O solo é pobre em nitrogênio. Mas, se você pulverizar o grão com essas bactérias, os grãos já vão crescendo, pronto. Os agricultores chamam de inoculante, né? Exatamente, tem que ter um inoculante, senão vai virar uma planta de cerrado. Vai crescer tortinha e raquítica. E baixíssima produtividade, né? E se você for utilizar fertilizante químico, se aumenta em muito o custo de produção, né? E além de você causar um monte de problemas ambientais. Sim, porque o fertilizante químico em excesso vai ser carregado pela chuva e levado para o rio, e do rio vai para o mar, pronto. E aí a gente tem que importar de novo. Então, embora o Brasil seja um país agrícola por excelência, em sua riqueza de exportação, é um país altamente dependente da importação dos insumos para uso agrícola, quer seja fertilizante, quer seja agrotóxico ou defensivos. Isso vai ser tema de uma outra conversa dessa. Mas vamos terminar. Então, tudo começa com a vida se movimentando e tudo termina nesse ambiente. E quando você enterra o morto, os sacerdotes, os religiosos, fazem geralmente uma prece antes do sepultamento, e essa prece, novamente, enaltece a Deus, enaltece a vida do falecido, mas, essencialmente, quando diz assim, agora nós vamos preparar o corpo para ser enterrado, na verdade, nós estamos preparando o corpo para ser entregue por micróbios de mancharem, e aí os átomos que estão formando aquele corpo vão ser dispersados da natureza para ocupar novos corpos. Certo. E assim, a gente pode pensar que, por ação dos micróbios, no processo de decomposição, nós, atualmente, nesse momento, podemos estar respirando um átomo de carbono, do gás carbônico que veio para a nossa respiração, que um dia pertenceu ao nosso bisavô. Olha que chique! Ou seja... Respirar é parte do vovô. Exatamente. Muito bem. Professor, só queria fazer um comentário. Existem algumas localidades que os cadáveres não entram em decomposição porque deve ter alguma coisa ali no solo que não permite o desenvolvimento microbiano, né? Isso aí acontece justamente em locais onde tem gelo, principalmente.
Então, você enterrar um corpo num ambiente de clima frio, a decomposição vai demorar muito. Então, e foi desse jeito que alguns virologistas, procurando casos de pessoas que morreram no Alasca ou na Sibéria, conseguiram resgatar o genoma do vírus da gripe espanhola. Nossa. Estava lá. Mas não é mumificação. Eles não decompõem. Né? Agora, em matéria de processo empírico de microbiologia, conceito de lutar contra os micróbios, a gente tem que tirar o chapéu para os egípcios, que faziam as múmias. Ou seja, eles simplesmente secavam o corpo com tantas camadas de linho que o linho absorvia a água toda disponível no corpo do cadáver. E aí, o cadáver ficava preservado. Mas, para fazer balsamar o corpo, tinha que tirar o intestino e esvaziar o cérebro. Bom, então, gente, eu vou só passar para vocês um caminho da próxima conversa. Nós vamos falar sobre o fenômeno da bioluminescência no ambiente, porque eu contei no ambiente terrestre. Agora, existe 3/4 da superfície do planeta ocupado por mar, e quando vocês olharem alguma coisa, vão ver coisa parecida com isso. O que, é que você está vendo aí? O ambiente marinho e o ambiente terrestre. E sendo que o ambiente marinho é 3/4 da superfície do planeta. Então, tem mais mar do que negócio. E o que existe nesse mar? Só tem um jeito, vamos mergulhar. E quando você mergulha, a coisa mais interessante que nós temos é essa figura aqui. Vocês já viram esse filme? Alô? É o Nemo. É o Nemo, exatamente. O Nemo mergulhou e foi no fundo do oceano. E lá no fundo do oceano descobriu uma luzinha. Essa luzinha, na verdade, são corpos microbianos contidos no organismo de determinados animais, e esses animais aglomeram os micróbios em bolsas, e essas bolsas, quando suportadas pela circulação, ou seja, quando fazem com que a circulação chegue nelas, esses micróbios que estão contidos nessas bolsas, que fazem parte do corpo do próprio animal. A bolsa sendo irradiada pela circulação, ela leva oxigênio. E, ao levar oxigênio, as bactérias que estão nessa bolsa usam uma substância chamada luciferina, que vai ser oxidada, vai pegar uma enzima chamada luciferase, que vai reduzir a luciferina oxidada, e quando ela é reduzida, gera o fenômeno de bioluminescência. Mas isso ocorre em todos os seres marinhos, em qualquer nível de profundidade. E esse filme, Procurando Nemo, tem uma aberração física espetacular. Por quê? O Nemo é um peixe de coral. Peixe de coral de superfície. E que nada a cada 10 metros e fica nessa área restrita. Então, o mar, a cada 10 metros, aumenta 1 atmosfera de pressão. Imagina a Nemo chegar a 4.000 metros de profundidade para encontrar um peixe-lanterna. Nunca que vai chegar, porque já está amassado. Nem o peixe-lanterna vai subir na superfície, porque a pressão dele é muito alta. E aí, olha que cena bonita. Nossa. Mas isso é sétima arte, rapaz. Nós somos iludidos. Nunca vai existir isso. Isso eu te garanto. Por um mecanismo muito simples. O Nemo, se você vê, é um peixinho que tem 10 a 15 centímetros de diâmetro. E esse peixe que parece, no filme, aparece com essa dimensão, na verdade, Marcial,
é do tamanho de um polegar. Então, O peixe existe, mas é do tamanho de um polegar. Então, isso é sétima arte. e ele não ia resistir à pressão nessa profundidade, né? O Nemo não resistiria, seria achatado. Exato. Na- Professor, tem uma pergunta aqui. Você Ah. quer fazer, André? Você quer fazer a pergunta ou quer que eu leia? Se quiser fazer, fica à vontade. Posso Vamos lá. fazer? Vamos lá. Professor, como que os peixes eles acumulam esses micro-organismos bioluminescentes? Esses bioluminescentes estão na água do mar completamente. Onde você chegar na água do mar tem esses bichinhos. São bactérias especiais. Que Mas não geram- teria Nactilúqueas, né? aí já são protozoários. Né? Tá. Estou falando, mas os corpos bioluminescentes dos animais marinhos, principalmente aqueles animais que habitam a zona afótica, porque, como eu falei, a cada 10 metros tem uma zona ótima de sobrevivência. Então, os animais existem em ambientes com pressões, com a pressão atmosférica em função da quantidade de água que tem por cima. Então, cada 10 metros é uma zona de estabilidade. O bicho que está numa zona, vamos dizer, o Nemo, que está na zona entre 0 e 10 metros de profundidade, se ele passar para a segunda zona, a pressão ali é maior. Então, a pressão natural do corpo dele é menor e ele fica lerdo, lento, como se tivesse alguém com pressão baixa, desmaiando. E um bicho num ambiente onde existem os predadores naturais, ficar lerdo e desatento, sabe o que acontece com ele? É predado. Então, todo mundo fica na sua zona ótima. Tem alguns peixes, desse tipo assim, que conseguem afundar muito, mas sai e volta, não fica lá muito tempo, não. Cada um tem sua zona ótima. E aqueles que habitam área abaixo de 100 metros, ali é sem luz. Então, toda a comunicação é feita por corpos bioluminescentes incluídos no corpo do próprio animal. E o melhor ainda é que esses corpos luminescentes, quando recebem a circulação sanguínea, dispõem de oxigênio e o fenômeno da bioluminescência acontece mediada pelas funções de luciferina, molécula, e a luciferase, a enzima. Muito bem. Então, no ambiente afódico, existe esse fenômeno que é muito mais frequente na natureza do que a gente imagina, porque o mar é muito maior. E os peixes, os animais, eles dançam, fazem sinais de luzes, e é assim que os bichos, naquele ambiente afótico, se comunicam. É assim que eles acasalam. E quando alguém vê uma lâmpada, alguma coisa clara, já sabe, ali tem um ser vivo. E os predadores vão em cima. Então, é por esse artifício que esse peixe-lanterna tem essa bolinha na frente da testa dele, num tamanho pequeno, para os peixes menores ir lá como se fosse comer. E quando chega perto, ele, abocanha. Agora, só tem que entender que, naquela profundidade, esse peixinho daí, a primeira vez que eu vi no Museu de Ciências Naturais um peixe desse, eu fiquei estarrecido, porque na minha imagem era isso. E quando eu vi o peixe, eu não acreditei. Era do tamanho da falange do polegar. Pronto. Para vocês terem ideia. Mas isso é sétima arte. Né? Então, os micróbios servem de elemento para comunicação. E, quando um bicho nasce, a própria dobra do corpo já engloba um bocado de bactéria desse tipo. Pode ler aí, micróbio bioluminescente do corpo de animais marinhos. É um fenômeno biológico muito interessante. Então, gente, ficamos por aqui e fica essa mensagem para vocês. Aprendemos de forma empírica a utilizar os micróbios a nosso favor, nos utilizamos deles, e esse micróbio pode ser considerado nossos melhores amigos.
E aí fica o convite para a próxima conversa com o professor Mallory. E qualquer detalhe, qualquer dúvida, está aí o WhatsApp e o e-mail para contatos especiais. E assim eu me despeço por hoje. Mas, se tiver perguntas, a gente continua. Isso. Eu acredito que tenha perguntas, viu? É que o pessoal tá meio cansado, meio tímido, mas pode perguntar, gente. Aqui é um bate-papo A normal. única coisa que a gente pode pedir, Marcel, é assim, se gostou da conversa, venha conversar com a gente, mas venha conversar com o intuito de participar, dar ideia, trocar opiniões. E pode trazer dúvidas também que esteja fora do... Sem dúvida. Aí a dúvida fica compartilhada. Não preciso saber tudo. Eu entra e compartilho com todo mundo. Isso. Né? E aí, se gostou, convido os amigos para a próxima quinta-feira. Se não gostou, convido, avise para os inimigos. Mas acho que o pessoal gostou, sim. Eu vou derrubar a apresentação do senhor aí. Tá bom. Cadê você aí? Eu posso abrir aqui o negócio aqui para poder ver você? Ótimo. Pode. Já pode fechar a apresentação. Tem muita gente aí, rapaz. Ó. Marisa, Débora, professora Marta, aí não consigo ver os outros aqui. Nossa, agora aumentou. Agora aumentou. Nós estávamos em 16, saiu uma pessoa e entraram mais duas. Ótimo. Já está super. Vamos ver a próxima. Se o senhor quiser fechar a apresentação aí, professor, clica lá no xizinho lá em cima, já fecha a apresentação e volta para Boa noite. Até a próxima semana, mesmo horário, mesmo local, sob a coordenação do professor Maciel. Boa noite. Então, foi um prazer recebê-lo aqui novamente, professor. Né? E, assim, se alguém tiver alguma pergunta, vai anotando aí, que na quinta que vem o professor está aí para nos esclarecer. Ou então, anota o e-mail ou o WhatsApp e cria um grupo de contato. Pronto. Também. Né? Aí, Marcelo, já pode fazer o grupo. Isso. O grupo das quintas-feiras. Pronto. Vamos pensando nisso, então. Isso. Vai ser outra via de aviso, de comunicação. Perfeito, então. É que o professor hoje ele tem que terminar uma prova para aplicar amanhã. Né, professor? Exatamente. O ensino à distância, rapaz. Não parou nada. Então, gente, só lembrando que o professor Mallory, ele trabalha com formação de professores, né? E formação de professores à distância. Então, isso que ele está fazendo aqui já é de praxe, né? Isso é bacana. Então, tá ótimo, professor. Tá bom? Nós não temos mais perguntas. Boa noite a todos. Desliga. Agora tem que aprender aqui a desligar, Marcelo. Isso daí. Então, tá jóia. Tá jóia? Abraço. É um prazer tê-lo aqui novamente. Tudo de bom. E obrigado pelos colegas que estão aqui. Ótimo. Abraço. Interrompi a gravação.